Olá, gente, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o apóstolo Marco Aurélio, para quem não me conhece, sou o pastor da Mais City Church, aqui em Petrópolis, né, estado do Rio de Janeiro. E eu tô passando por aqui para compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã e eu queria que você pudesse ser ministrado por essa palavra. A palavra se encontra no livro de 1 Crônicas, o capítulo de número 13, a partir do verso 1, e ela vai trazer um esclarecimento sobre algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, tá? E eu tô aqui no meu escritório em casa, né? E tô precisando dar uma arrumada aqui, mas eu quero que você pegue a visão daquilo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A Bíblia vai dizer assim, o capítulo 13 de 1 Crônicas, verso 1. Consultou Davi os capitães de 10.000 e os de 100 e todos os príncipes e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor, o nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e os sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Amém? Essa passagem que nós acabamos de ler, né, ela vai falar sobre Davi, quando ele assume o trono, ele toma uma decisão, né, de trazer a arca de Deus para Jerusalém. A arca tinha sido perdida, né, no tempo de Eli, quando os seus filhos Ofni e Finés pegaram a arca e levaram para a batalha sem o consentimento de Deus, muito menos sem o consentimento de Eli, e eles perderam a arca lá para os filisteus. Os inimigos pegaram a arca e levaram ela embora. E a arca ficou perdida por muitos anos perdida, né? Mas só que quando Davi assume o trono, não dá para mim poder trazer uma síntese maior do assunto, para que a gente não perca muito tempo. E Davi, quando ele assume o trono e ele está em Jerusalém, ele decide então, como um dos seus primeiros atos como rei, buscar a arca de Deus. Porque ele entendia que a arca de Deus representava a presença de Deus no meio do povo. E Davi, então, ele resolve resgatar a arca que estava perdida. Poxa, ideia maravilhosa. Coisa, vamos dizer, coisa de Deus. Porque trazer a arca de Deus que estava perdida para Jerusalém, fantástico, a ideia é fantástica. Só que muitas das vezes nós temos ideias fantásticas, mas não são ideias de Deus ou aprovadas por Deus. Ainda que as nossas ideias, que os nossos pensamentos, que as nossas vontades sejam boas, elas precisam da aprovação de Deus. E nós entendemos que essa história ela vai falar de coisas mais graves que aconteceram nesse contexto de buscar a arca. Aí nós vamos lembrar da história que quando Davi vai buscar a arca, o que acontece? No meio do caminho, Uzá vai tocar na arca, né? E ele é fulminado pela arca, por Deus, porque não podia se tocar na arca. E a arca estava sendo transportada em carros de boi. Isso Davi traz mais um dos dramas de Davi. Davi fica todo traumatizado. Uzá morreu, Senhor. Aí Deus vai mostrar para ele que ele falhou. Ele falhou em não ouvir a Deus, ou melhor, não consultar Deus. E aí é que estão os nossos erros. Nós temos a tendência de não consultar Deus nos nossos projetos, nossos planos. Muitas vezes nós consultamos pessoas, falamos com pessoas, mas não falamos com Deus. Olha o que o verso 1 vai dizer do capítulo 13 que nós lemos agora. Consultou Davi, olha só, aos capitães, aos príncipes, à congregação. Ele falou com os capitães, falou com os príncipes, falou com a congregação, mas não falou com Deus. Ele não chega para o Senhor e diz para o Senhor: Senhor, o que devo fazer? Como devo fazer? Qual é a forma que o Senhor acha que seria a melhor forma para trazer a arca de novo? Então,
contextualizando isso para os nossos dias, é isso que nós precisamos. Precisamos consultar a Deus acerca de planos, projetos, ideias, sabedorias humanas que temos, mas que nós queremos fazer ao nosso bel prazer. E Deus está dizendo, pô, mas peraí, e eu na sua vida? Né? A Bíblia vai dizer, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Jeremias 29. O que Deus está falando? Eu é que sei os planos para vocês. Muitas vezes nós estamos realizando muitas coisas, mas sem, olha só, consultou capitães, príncipes e toda a congregação. Davi falou com todo mundo, menos com Deus. Nós, às vezes, falamos da nossa vida para todo mundo, menos com Deus. Status de Facebook, status do WhatsApp, Instagram, seja lá o que for. Nós falamos com todo mundo o que vamos fazer. Na realidade, quando Deus vai ver, já está tudo pronto dentro da nossa humanidade. Deus não é pego de surpresa. Mas, algumas vezes, quando nós aprontamos tudo e Deus olha e fala assim, muito bonito tudo que você está fazendo. Mas não tem minha aprovação. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi isso com o meu pastor, que às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós estamos querendo realizar grandes coisas para homens, mas em que Deus não está aprovando. E aí é que mora o perigo. Davi consulta todo mundo, por isso que dá errado. Por isso que Uzá morre. É por isso que a arca não chega a Jerusalém no tempo em que ele estipulou. Por quê? Porque os planos de Deus não são os nossos planos, os métodos de Deus não são os nossos métodos. A sabedoria de Deus não é a nossa sabedoria. E algumas pessoas não consultam a Deus, sabe por quê? Porque elas têm consciência de que Deus vai fazer de um jeito mais perfeito. E o jeito perfeito de Deus, algumas vezes, é demorado. Algumas vezes demorado para nós, não para ele. Mas o jeito de Deus às vezes é demorado. O jeito de Deus às vezes ele requer um tempo maior, uma entrega maior. E nós não, nós queremos tudo rápido, correndo. Aí Davi consulta todo mundo. E aí diz assim, se bem parecer, né? E se vem isso do Senhor... Se vem isso do Senhor, Davi. Senhor, isso vem do Senhor? O Senhor quer que nós busquemos a arca? Quer. Então como o Senhor quer que nós busquemos a arca? Esse é outro ponto. O Senhor quer? Quero. Como o Senhor quer? Como será feito isso? É isso que... Deus quer te prosperar? Quer. Mas como Ele quer te prosperar? Deus quer te curar? Quer. Mas como Ele quer te curar? Quer restaurar o teu casamento? Quer. Mas como Ele quer restaurar? Senhor, não seja conforme a minha vontade. Que não seja no carro, na pressa, no carro de boi na pressa. Mas como o Senhor quer? Quando Davi vai perguntar a Deus, consultar a Deus, sabe o que Deus fala com Davi? Que olha, agora, Davi, vai ser do meu jeito. Aí a Bíblia diz que cada 6 passos que Davi dava, ele sacrificava. Cara, demorou muito. Já pensou dar 6 passos, parar e levantar um altar e sacrificar? Isso começou a demorar muito. Mas essa demora é para trazer a santidade de Deus para o objetivo que está sendo realizado. É isso que Deus está querendo falar. 6 passos sacrificar, isso quer dizer que Davi estava o dia inteiro fazendo algo que estava chamando a presença de Deus. É isso que Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos aprender que nós precisamos viver 24 horas fazendo a vontade dele, aquilo que ele quer fazer na nossa vida. E a nossa dificuldade é essa, por causa da nossa pressa. Porque nós queremos que Deus seja muito rápido em realizar propósitos na nossa vida. Aí ele vem, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa. Aí Davi, enviemos depressa mensageiros, por quê? A pressa, como eu acabei de dizer, nós temos pressa. E Deus fala assim, calma. Se Davi tivesse consultado ao Senhor, ele ia falar, calma, Davi, vamos devagar, cara. Eu já tenho tudo planejado, já tenho tudo arquitetado para te dar a vitória, para trazer a arca, a representação da minha presença. Então, vamos com calma aí, Davi, vamos
Manda mensageiros depressa a todos os nossos irmãos e a todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Davi estava chamando todo mundo. Chamou sacerdote, chamou levita. Ele estava preparando aquele evento, aquela festa para buscar a arca. Chamou todo mundo menos Deus. Às vezes nós chamamos todo mundo menos Deus, para os nossos planos, projetos, para as nossas realizações. E aí Deus está falando assim, e Deus ficou, eu costumo conjecturar que Deus está do trono olhando e fala assim, nada do jeito que eu quero. Você está entendendo isso? Você está entendendo o quanto é precioso que nós possamos parar para observar o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa vida? Não é fazer como nós queremos, é fazer como Deus quer. É se colocar da forma que Deus quer para a nossa vida. E a falta de consulta a Deus, a falta de nós abrirmos o coração e falarmos com Deus, isso atrai algumas dificuldades para a nossa vida. Aí reúnam-se conosco, para que possa estar reunido conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Davi diz assim, nós tínhamos uma ferramenta muito fera para nós prevalecermos, mas só que Saul ignorou isso, mas eu não vou ignorar. O nosso julgamento com as pessoas, achando que todos têm que fazer da forma que fazemos, a obra de Deus da forma que fazemos, e eu costumo dizer, por isso que a multiforme graça de Deus se manifesta, sabe? Deus vai me usar de um jeito, vai usar você de outro, vai usar o outro de outra forma, tudo dentro dos parâmetros do reino. Mas Deus vai usar cada um de uma forma. Mas Davi não, na época de Saul, nós nos valemos da arca. A arca poderia ter sido algo que ia nos ajudar muito, mas nós não nos valemos da arca. Na verdade, a arca não é para ser uma ferramenta, mas ela é para ser um símbolo da presença de Deus na nossa vida. Tem coisas que são símbolo da presença de Deus na nossa vida, sabe? E isso é que nós precisamos entender, o quanto Deus, Ele quer nos abençoar e nós precisamos nos posicionar para isso. Davi disse, nós não valemos. Então, toda a congregação concordou em que se assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos do povo. Pareceu justo aos olhos do povo, não aos olhos de Deus. Às vezes nós damos atenção a que todo mundo fala, que o povo fala. A voz do povo é a voz de Deus. Fado engano. Nem sempre a voz do povo vai ser a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus e pronto, acabou. Nós precisamos entender o que Deus está falando, como Deus está se movendo para nos abençoar. E para isso, nós não podemos ouvir de maneira nenhuma a voz do povo. É Deus que fala, é Deus que determina, é Deus que dá o sim ou não, é Deus que é o alfa e o ômega. E é por esse caminho que nós temos que andar. O caminho da vitória de Deus para nossas vidas. Então, ouça bem essa palavra, guarda no teu coração e que Deus possa te ajudar a resolver e a tomar os planos certos, os caminhos certos. Tá bom? Apóstolo Marco Aurélio por aqui, mais The Church. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua história. Vamos por mais, tá bom? Deus te abençoe.